Mestre em Unidade de Estudo, o professor Edivaldo Nilo irá explicar sobre a incidência do ICMS. E você sabe se o ICMS é um imposto neutro? Não? Então fique atento às explicações, pois a aula já está começando. Bons estudos para você! Vamos nessa, meus amigos e minhas amigas, concursandos e concursandas deste Brasil. Perceba agora que nessa unidade, nesse bloco de 15 minutos, vamos trabalhar com a primeira hipótese de incidência do ICMS, a circulação de mercadorias. A primeira e uma das mais importantes, você entender o que é circulação de mercadoria para fins de incidência tributária do ICMS. Mas antes disso, vamos aqui ainda resolver as questões sobre os temas já tratados. Veja aqui essa questão muito boa sobre o princípio da neutralidade da Fundação Getúlio Vargas. Quando o tributo onera determinada atividade, empresa ou grupo empresarial, interferindo no regime de competição, estará atingindo o princípio da neutralidade. O que quer dizer isso? Se interfere no regime de competição da empresa, se gera distorção no preço da mercadoria ou do serviço, fere, atinge, desobedece o princípio da neutralidade no ICMS. Por quê? Porque você viu que, em teoria, apesar das críticas do professor Rubens Gomes de Souza, o ICMS é um imposto neutro e não pode interferir no regime de competição entre as empresas, não pode intervir no livre exercício das empresas, no livre exercício da atividade econômica empresarial. Todavia, você sabe que na prática, isso é a tese, na prática interfere. Então, o que diz a questão? Se interfere, atinge o princípio da neutralidade. Mas, sempre lembrando que já caiu em provas que o ICMS é um imposto neutro, ou seja, em tese, não deveria interferir no regime de competição. Então, a questão está certíssima. Meus amigos, então vamos agora trabalhar com as hipóteses de incidência do ICMS. Vamos trazer os fundamentos da incidência ou da não incidência do ICMS e, principalmente, a jurisprudência dos tribunais superiores. E vamos iniciar, e ao final de trabalharmos com os fundamentos e a jurisprudência dos tribunais superiores, sempre atualizada, principalmente, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, vamos trazer os artigos da Lei Candir. Então, primeiro você vai entender os fundamentos da incidência ou não incidência, que é o tema que mais cai em concurso do ICMS, e depois você também tem que saber a literalidade da Lei Candir, e vamos trabalhar aí com os exercícios comentados sobre os temas. Ok? Então vamos lá na primeira hipótese mais importante, a mais tradicional. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias. Mas o que é que quer dizer isso em linguagem de gente, Nilo? Então a gente dividiu aqui, circulação de mercadorias em 4 tópicos importantes. Você vai ver que, segundo os nossos tribunais superiores, isso equivale à mudança de titularidade do bem. Então, deve ocorrer uma mudança, de dono, de propriedade dessa mercadoria. Também, isso equivale a um ato de mercância. Você vai ver o que é ato de mercância. E aí você vai estabelecer aí um detalhamento de acordo com o que diz a súmula vinculante 32 do Supremo Tribunal Federal, que é importantíssima para a sua prova, a súmula recente. E aí vamos adentrar principalmente na questão do meandro da habitualidade dessa circulação de mercadorias. E depois vamos para o 4º item, falar que o ICMS deve incidir sobre bem móvel sujeito à mercância. Vamos aí detalhar e comentar esses pontos importantes para a sua prova, tanto objetiva como subjetiva. Então vamos ao primeiro ponto. Então, circulação de mercadoria, segundo os nossos tribunais superiores, quer dizer, segundo a nossa doutrina majoritária predominante, quer dizer mudança de titularidade do bem. Ou seja, quer dizer que não basta uma circulação econômica da mercadoria. Deve existir uma circulação
jurídica. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se uma mercadoria sai de uma empresa, sai de um estabelecimento industrial e vai para outro estabelecimento industrial ou para outra empresa de mesmo dono, não vai incidir o ICMS. Por quê? Porque não houve a mudança de titularidade do bem. Se sai da empresa A e vai para a empresa B, e a empresa A e a empresa B pertencem ao mesmo consórcio, pertencem à mesma empresa, não, né, essa filial, né, não vai incidir o ICMS. Ou seja, empresa A e empresa B formam, né, apenas uma empresa. Então, o que é que acontece? Não há mudança de titularidade de bem, porque as duas estão sobre a égide do mesmo proprietário. Então, para haver circulação de mercadoria, deve ocorrer a mudança de titularidade do bem, deve ocorrer a circulação jurídica. E é isso que diz a nossa querida súmula 166 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que se uma mercadoria, há o deslocamento de uma mercadoria de uma empresa para outra do mesmo proprietário, não haverá circulação de mercadoria, não poderá incidir o ICMS. Então perceba que essa súmula é muito importante. Aí se discutiu o seguinte: e se as empresas são do mesmo proprietário, mas estão em estados diferentes, estados diversos, vai incidir? A jurisprudência caminha para o mesmo fundamento. Mesmo estando em estados diversos, mesmo estando em estados diferentes, não irá incidir o ICMS, porque não houve mudança de titularidade do bem, não houve mudança de titularidade da mercadoria. Então veja que o STF também caminha no mesmo entendimento. Veja o que disse o STF recentemente. Fixou entendimento no sentido de que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, sem a transferência de titularidade do bem, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, mesmo sendo estados diferentes. Então isso é fundamental para o seu sucesso. Veja outra decisão aí do mesmo Tribunal Superior, da Excelsa Corte, da nossa corte máxima do país, que deve ter a tarefa de ser guardiã da Constituição. Diz o STF: efetuada a compra e venda em matriz de empresa no Rio de Janeiro, local do recolhimento do ICMS, não cabe falar em cobrança do referido imposto quando da chegada da mercadoria ao consumidor final residente em outro estado da federação, no caso Minas Gerais. Ou seja, a transferência, mesmo entre estados, para o mesmo proprietário, não gera a incidência do ICMS. Ok? Perceba o seguinte: o segundo ponto que você deve frisar é que deve existir um ato de mercância. O que é um ato de mercância? Essa circulação de mercadoria, né, ser considerada um ato aí de venda ao consumidor, ou seja, um ato em que há uma capacidade contributiva. Fica muito claro quando você dá um exemplo. Súmula 573 do STF afirma que não incide o ICMS no simples empréstimo de máquinas e utensílios. Por quê? O empréstimo de coisa móvel, chamado de comodato, veja que o empréstimo de coisa móvel, pelo direito civil, é chamado de comodato, não incide ICMS, ou seja, por quê? Porque não há um ato de mercância no simples empréstimo da mercadoria. Não há aí capacidade contributiva. Da mesma forma, no mesmo sentido, não haverá incidência do ICMS na remessa da mercadoria para pura demonstração. Se uma mercadoria vai para um congresso, né? Se um automóvel vai para uma feira automobilística para pura demonstração, se um computador vai para uma feira internacional, né, de produtos eletrônicos para pura demonstração,
sem um ato de mercância, sem um ato de venda ao consumidor, não haverá incidência do ICMS. Ou seja, para a pura demonstração, não há incidência do ICMS. No mesmo sentido, a mercadoria que é enviada para a pura consignação. Se eu envio uma mercadoria, né, vocês sabem que determinadas empresas utilizam a consignação. Elas enviam aquela mercadoria em consignação. Se a mercadoria não for vendida, ela é devolvida para a empresa, né? Para a empresa proprietária, originária da mercadoria. E se há a venda dessa mercadoria, aí há a incidência do ICMS. Acontece isso muito em livrarias, né? Em livrarias, a maioria das mercadorias são enviadas em consignação. Se não são vendidas, elas retornam ao proprietário. Ok? Então veja que o ICMS não haverá ato de mercância se não for vendida. Ou seja, se for pura consignação. Se é pura consignação, não for vendida, não há incidência do ICMS. A mesma coisa que já existiu discussão, não há incidência na doação de bens móveis. Até porque hoje, na doação de bens móveis, além de não ser ato de mercância, incide o ITCMD, que é um imposto de competência também estadual, ou seja, não vai poder ocorrer aí o denominado bis e idem, né? Incidir dois impostos do mesmo ente federativo sobre um único fato. Então veja que também não haverá incidência sobre a doação de bens sobre dois fundamentos. O primeiro fundamento, que não há ato de mercância, e o segundo, que já incide o ITCMD, não poderia ocorrer no caso o bis e idem. E agora, meus amigos, um ponto importantíssimo para o seu sucesso nas futuras provas que irão cobrar o ICMS. A súmula vinculante de número 32, que diz o seguinte: a súmula vinculante de número 32 não incide ICMS na alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. É o que diz a súmula, pode cair assim. Perceba que em concurso público, não necessariamente você tem que entender para acertar. Basta você saber. É o grande erro do concursando querer entender tudo. Claro que é fundamental. Se você entende, fica de um fácil entendimento. Mas te dou essa dica. Nem sempre é impossível entender tudo. Então basta você saber para você marcar o xizinho. Mas aqui nesse caso, você tem que entender. Por que você tem que entender? Porque vai ser cobrado em prova, inclusive discursiva, porque é uma súmula vinculante. Então, não incide ICMS na alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Primeiro ponto que você tem que entender nisso aí é que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal levou à revogação da súmula 152 do STJ. Que não tem mais validade jurídica. Por quê? Porque a súmula 152 do Superior Tribunal de Justiça entendia que incidia ICMS na alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Só que com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, aí o STJ cancelou essa súmula. Vamos destrinchar, detalhar e comentar minuciosamente esse entendimento daqui a pouco. Um forte abraço. Ficou satisfeito com esta aula do professor Edivaldo Nilo? Você pode avaliar o conteúdo da unidade de estudo que acabou de assistir e também do capítulo do livro. É só clicar logo aqui acima e avaliar. Até a próxima!